Estamos online? Ótimo. Boa noite aos que estão chegando. Doutora Clarissa já entrou. Agora eu tenho que só habilitar ela aqui. Como é que é mesmo? Ela pediu já? Ela botou essa solicitação. Aqui. Doutora Clarissa, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá certo meu ângulo? Eu tô te vendo de lado. Ah, então é assim que tem. Peraí que eu tenho que me arrumar aqui agora, que eu achei que tinham me dito que a câmera ficava na horizontal e agora fica na vertical, então. Peraí. Sem pressa. A gente está esperando um pouquinho enquanto o pessoal ainda está entrando. Você me estreia na live, né, gente? Por favor, tenham paciência. Estamos todos nos adaptando ao novo formato, né? Eu não sei por que tinham me dito que quando tu usava a câmera tinha que ficar na horizontal, o celular ficava no horizontal. Eu fiz toda a programação aqui pro celular ficar no horizontal e agora, tipo, não deu muito certo. Mas tá bom, né? Sim, estou te vendo bem. Tá me ouvindo bem? Sim. Isa, Ah, fala aí ótimo. se o enquadramento tá bom, que a opinião feminina sempre é importante. Todos os presentes nos ouvem bem? Aquela clássica pergunta de live, né? Dá uma olhadinha no nosso horário, agora é 19h03. Vamos esperar mais um minutinho e a gente começa. Tá bom. E aí, Bel, como é que estão as Não é super coisas? tranquilo? Ai, mais ou menos. Hoje eu tive uma perda bem significativa de um ente querido meu. Na verdade, uma super amiga, mãezona minha, que acompanhou todo o meu crescimento, assim. Sabe aquela pessoa que quando tu tem um problema, tu liga? Daí faleceu hoje, então, assim, o dia foi meio pesado pra mim. Ah, que triste, meus pêsames. Sim, mas Alguma, assim... Oi? tem alguma relação com a pandemia? Ou... Não, não, ela até inicialmente foi internada com suspeita de Covid, mas logo foi descartado com o exame. E aí depois ela teve infartos, teve 3 infartos, então não conseguiu aguentar, então veio a falecer. Daí eu recebi a notícia essa manhã, foi bem triste pra mim, assim. Fiquei bem Ah, abalada, que... mas uhum. Essas coisas Eu assim, ainda sinto mais nesse contexto assim, que tá todo mundo tão afastado, então eu lamento muito eu não ter conseguido visitá-la antes, que eu sabia que ela não estava muito bem. Então, assim, eu não consegui encontrar ela antes disso, então isso me deu um peso grande, né? Vamos dizer. com certeza. Dá uma olhadinha como é que nós estamos no horário, 19h04. Doutora Clarissa, eu vou fazer a introdução rapidamente aqui, daí já lhe passo a palavra e a gente segue adiante. Beleza. Então, para todos que nos assistem, boa noite. Nós estamos começando hoje com um novo projeto de lives semanais, aqui realizado pela OAB de Novo Hamburgo, em parceria com a Escola Superior da Advocacia do Rio Grande do Sul. O nosso tema que vai nos acompanhar ao longo de todas essas lives, ao longo das próximas semanas, é direito e pós-pandemia, né? Ou seja, o nosso objetivo é fazer uma série de reflexões sobre assuntos jurídicos relevantes no cenário, né, nesse cenário de exceção e anormalidade da pandemia na qual nós estamos vivendo, e também já pensar em termos do que nós podemos esperar razoavelmente para o futuro, no curto e médio prazo, já em termos de um pós-pandemia, que todos torcemos que seja o mais breve possível, né, se Deus quiser. Mas temos também que ser realistas, porque a gente ainda não tem
um conhecimento adequado de quanto tempo ainda a gente vai viver numa situação aí de total ou relativa anormalidade. E dentro dessa proposta, que vai perpassar aí todas as nossas lives, hoje nós estamos começando aí, tivemos o prazer de ter a presença da doutora Clarissa Tassinari, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para abrir os trabalhos, e ela escolheu o tema, então, Democracia e a Relação entre Poderes em Tempos de Crises. Eu gostei muito do título porque ele faz a ressalva de que não é só uma crise, infelizmente. Exato. São muitas crises, algumas já vêm de mais tempo, outras são mais recentes, mas então eu estou tão ansioso quanto todos vocês para ouvir a doutora Clarice falar a respeito desse tema e passo a palavra para ela então. Eu gostaria só de combinar de antemão com todo mundo que está nos assistindo, que desde o começo da exposição da doutora Clarissa, vocês já podem ir fazendo perguntas ali no pontinho de interrogação que tem ali embaixo, já podem registrar as perguntas desde já, mas a gente vai deixar para fazer a seleção das perguntas e passar para a doutora Clarissa responder ao final da exposição dela, para não fracionar, não interromper ali o raciocínio ao longo da exposição. Aí depois a gente passa propriamente para a parte das perguntas. Tá certo? Doutora Clarissa, com a palavra, por favor. Bom, pessoal, eu inicialmente queria desejar uma boa noite a todo mundo que está nos assistindo, dizer que eu fico bastante feliz está participando desse evento, né, que teve seu início agora. Dizer que é uma satisfação, Abel, estar participando contigo mais uma vez de um evento. Agradecer ao ABNH, agradecer à Escola Superior da Advocacia por promover esse evento, nessa parceria. É uma satisfação falar sobre esse tema e também parabenizar pela iniciativa, né, de trazer uma discussão ou trazer uma conversa, né, sobre assuntos que podem ser variados, mas ao mesmo tempo que tem um núcleo comum, né, que é discutir, afinal de contas, o que estamos vivendo nesse contexto e que leitura jurídica que a gente pode fazer desse contexto. Então, saudando todos que estão aqui nos prestigiando, como o Henrique falou, eu projetei para essa conversa, eu prefiro chamar de uma conversa, porque eu acho que a interação entre a gente também sempre foi muito profícua, né, Abel? Então, assim, eu quero que isso seja da mesma forma fluido, porque se torna interessante também, agradável para quem está ouvindo. Então, esse título, Democracia e Relação entre Poderes em Tempos de Crises, olha ali o Lênio mandando beijo para gente. Obrigada, professor, pela que ilustre presença, hein? Obrigada, professor, pela presença. E dizer que, então, esse tema foi muito projetado a partir da minha perspectiva de trabalho, a partir da minha perspectiva de abordagem teórica. Então, sempre, quando eu vou discutir algum tema, eu costumo situar um pouco as pessoas que estão ouvindo sobre o meu lugar de fala, porque eu acho que isso é importante, porque a gente tem inúmeras projeções de sentido que são feitas em torno de certas críticas, em torno de certas perspectivas. Então, acho que é importante colocar já que leitura é essa que eu vou apresentar. Eu não sei, está cortando para vocês o áudio? Não, estamos lhe ouvindo bem. Ah, tá, que para mim aparece... Para mim aparecem uns cortezinhos assim enquanto eu vou falando. Mas se tá todo mundo bem, então eu continuo firme e forte. Bom, então assim, desde a minha trajetória acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doc, a ênfase da minha pesquisa sempre foi colocar o Poder Judiciário no holofote. Eu sempre gostei muito de problematizar essa atuação do Judiciário e ele sempre foi o principal tema de discussão, tanto é que eu tenho um livro publicado sobre ativismo judicial. Então, assim, muito dessa minha ênfase, ou muito dessa minha inclinação, está relacionada à minha orientação, né? Fui orientada a minha trajetória acadêmica inteira pelo professor Lênio. E, então, obviamente, por decorrência disso, tanto quanto a matriz teórica dele me influenciaram, quanto essa leitura do fenômeno jurídico, que é muito particular dele, muito crítica também, acabou dando os contornos
da minha pesquisa. Então, isso tudo fez com que essa questão do judiciário passasse muito a ser vista por mim inicialmente, a partir daquilo que foi colocado pelo Lênio muito bem no Hermenêutica Jurídica em Crise, como uma descoberta hermenêutica do direito. Então, agora, como a gente pode discutir o papel do judiciário, porque vivemos uma democracia pressupõe controle, pressupõe um judiciário forte, vamos então discutir os limites hermenêuticos dessa decisão judicial. Vamos discutir os sentidos, ou seja, as interpretações, a hermenêutica da decisão judicial. E é por isso, então, que os critérios para a decisão judicial sempre foi um assunto que me instigou. Tanto é que, como resultado da minha dissertação, eu tenho um livro, né, que discute a questão do judiciário e sua relação com uma concepção de ativismo judicial. Então, num primeiro momento, toda essa ideia de judicialização da política, ativismo judicial, e ainda agora se torna importante discutir isso, depois eu vou acabar retomando e fazendo esse fechamento do ciclo de estudos que eu venho desenvolvendo, acabou se tornando o centro das minhas pesquisas. Na tese de doutorado, eu continuo preocupado com essa ideia do papel do judiciário numa democracia, só que eu acabo agregando a isso a relação direito e política como pano de fundo para essa discussão. E aí, então, vem a ideia de fundar ou de colocar, fazendo até uma brincadeira com a supremacia constitucional, muito própria do contexto norte-americano, né? E aí, brincando que no Brasil a gente vive uma... Brincando não, mas tipo jogando com a expressão supremacia, dizendo que a gente vive no Brasil uma supremacia judicial e colocando em que termos se dá essa supremacia judicial. E aí, então, essa discussão sobre o papel da Suprema Corte, daí sai um pouco do âmbito do judiciário, num sentido mais universal, mas vai para uma ideia de um STF, né, por ser a corte que decide por último. E aí, então, começa a aparecer, então, em que sentido a gente pode pensar essa supremacia judicial no diálogo com os demais poderes. E aí que a dinâmica direito e política fica muito forte como pano de fundo, especialmente considerando a política praticamente como as instituições eminentemente representativas, e aqui a gente pode falar de legislativo, mas também de executivo, porque ambos encarnam uma ideia de espelhamento, não espelhamento, mas ambos encarnam a ideia da soberania popular, né? E o direito, então, como judiciário. Então, como ficaria, então, essa dinâmica direito e política a partir de uma recorrência muito seguida ao STF para a decisão sobre temas controversos no cenário político. Então, assim, a partir da minha tese, essa questão que envolve muito mais a dinâmica direito e política começa, portanto, a ser uma ênfase da minha pesquisa e começa a me interessar ainda mais diante de um contexto que depois eu vou colocar, já estava em crise, né? A pandemia só trouxe outras crises, vamos dizer, agregou, né? E eu lembro, Anabel, que no evento que nós fizemos ano passado, que até o professor Lênio participou, a gente já falava disso, né? Já nem se pensava, nem sonhava com esse ambiente tão distópico, vamos dizer assim, a gente nem sonhava com isso e a gente já via tantas crises. Bom, então, assim, esse é o interesse da minha pesquisa, esse sempre foi... vamos dizer assim, a minha inclinação teórica e esse é o meu pressuposto teórico como ponto de partida, vamos colocar assim. E aí, quando a gente coloca um título tão emblemático como esse, Democracia e Relação entre Poderes em Tempos de Crise, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que raios é importante discutir isso? A gente pode dizer, essa resposta é óbvia. Nem tanto, né? Nem tanto. Por que é importante a gente discutir? A Isa tá falando ali, Abel, que é para tu colocar o fone. Vou seguir a sugestão. Porque eu acho que eu escuto uns cortezinhos no áudio no meu. Será que está vindo da minha transmissão? Pode ser? Eu acho.
Aconteceu Eu isso vou, numa eu vou live seguir a da sugestão. Zay. Isso, eu vou esperar um pouquinho. Não, vou continuar. Então, por que é importante trabalhar esse tema que envolve democracia e relação entre poderes em tempos de crise? Porque o constitucionalismo, especialmente o constitucionalismo brasileiro, com todas as adjetivações que ele recebeu, a gente poderia só ficar no constitucionalismo de ordem liberal, que já seria suficiente. Mas eu acho que a ideia de trazer adjetivações para o constitucionalismo brasileiro, e também, não só brasileiro, mas para a gente conseguir dar uma continuidade para isso, né? A gente está tendo um tempo histórico, e também a democracia, elas trazem certas projeções para o Estado. Isso é bastante paradoxal, eu acho, porque eu tô dando umas travadas, assim, porque eu sou meio dispersiva na fala e os cortes eu tô ouvindo, sabe? Então, assim, eu escuto as travadinhas do áudio e tento organizar minha fala. Então, assim, a ideia de um constitucionalismo que traz toda uma carga de direitos, que traz toda uma carga de conteúdo para o que se espera de uma Constituição, e somado uma ideia de uma democracia com um conteúdo tão substancial, traz uma ideia de projeto para o Estado, né? Isso eu vinha falando, por que eu acho isso um tanto paradoxal? Porque, em que pese uma condição ótima de democracia, vamos dizer assim, uma maturidade democrática, demande pluralidade, demande divergência, e incorpore certo antagonismo até mesmo no âmbito do cenário democrático, apesar dessa divergência, apesar dessa possibilidade de multiplicidade, e por isso mesmo, por ela mesmo, acaba direcionando para o Estado certas demandas. E essas demandas implicam projeções, implicam expectativas do agir estatal. Então, você tem uma certa projeção da forma como o Estado vai agir, do perfil institucional que se espera do Estado. E aí, quando você tem um contexto de crise que começa a abalar esse estado ótimo do ambiente democrático, as relações entre poderes, ou melhor dizendo, as relações institucionais, começam a ficar tensionadas. E aí, quando a gente está falando, é aí que a gente consegue ver claramente a relação entre democracia, Estado e relações institucionais, relações entre poderes. E aí, quando a gente está falando dessa questão da democracia e dessa relação, dessa tensão que envolve as instituições, ou perfil institucional entre o que se projeta para o Estado e o que ele realiza, a gente precisa fazer algumas perguntas que eu considero que são essenciais. Afinal de contas, que democracia é essa e de que crises nós estamos falando? E assim, se a gente for discutir, e mais, além de questionar que democracia é essa e de que crise nós estamos falando, a gente também pode agregar o que se espera das instituições nesse contexto. E aí, sobre essa questão da democracia, a gente tem diversas leituras que podem ser apresentadas, diversas propostas teóricas que podem ser trabalhadas, que podem servir de base para discutir o que significa um projeto democrático, afinal de contas. E eu tenho muito fincado o pé, ou tenho muito procurado relacionar essa questão democrática com a questão do Estado, a partir da perspectiva da relação democracia e Estado. E aí, a partir dessa discussão sobre democracia, ou como conceber a democracia, e isso foi até recentemente que eu andei pensando muito sobre isso, porque não sei se tu viu, Abel, que eu tô com um projeto de pesquisa que envolve a relação Estado, políticas públicas e populismo. Eu até questiono democracia à margem das instituições. Então, eu achei que para promover
essa discussão no âmbito desse projeto de pesquisa que é financiado pela FAPERGS, eu deveria primeiro estabelecer em que sentido que eu estou tratando essa questão da democracia. E aí, então, eu pensei assim, a gente pode trazer diversas perspectivas teóricas, mas eu gostaria de estabelecer ao menos 2 pressupostos para tratar disso. Então, quando a gente vai discutir aqui democracia, eu acho que, principalmente relacionado ao papel que se projeta para o Estado, a gente tem que pensar em pelo menos 2 pressupostos assim, que são fundamentais para o bom funcionamento. Primeiro, uma concepção de democracia como garantia da igualdade, e essa garantia da igualdade está incluída uma ideia de inclusão social, então você tem democracia como garantia da igualdade como inclusão social, e democracia como estabilidade institucional. Então, esses 2 elementos, para fins de pensar essa articulação entre Estado, instituições e relação direito e política, e crises, especialmente crises, é importante a gente perceber, porque a gente vai dizer o que essas crises estão atacando, ou quais os problemas relacionados a esses elementos que acabam se acentuando com essas crises. E então, eu gosto muito de, a partir desse nicho, vamos dizer assim, de trabalhar a democracia como igualdade, como garantia de igualdade e, portanto, inclusão social, e trabalhar essa ideia de estabilidade institucional. Eu gosto muito de um texto do Luiz Felipe Miguel, que eu acho interessante trazer esses autores que são brasileiros, porque, claro, a gente mesmo discutia isso naquele evento, né, Abel? A gente consegue pensar numa proposta universalizante de democracia como um núcleo básico, como um núcleo estruturante da ideia de um projeto democrático, como aquilo mínimo que você precisa para viver em uma democracia, ou para você viver em um Estado de Direito, ou para você viver em um regime constitucional. Agora, a gente tem as nossas particularidades que não podem, de maneira nenhuma, ser desconsideradas. Então, dentro dessa perspectiva, desse diálogo entre algo mais global e algo mais local, isso eu tenho procurado também desenvolver muito na minha disciplina de mestrado, de uma seleção de textos que consigam, ao mesmo tempo, abranger uma bibliografia que trabalhe com uma perspectiva mais universal, não universal, mas mais capaz de trazer outras tradições para dentro do debate, e que muitas vezes essas tradições invariavelmente nos condicionam com toda a crítica que pode vir relacionado a isso, mas também incorporar autores que sejam capazes de produzir um debate construtivo em termos do ambiente local. Eu acho que o Luiz Felipe Miguel é um autor que trabalha muito com a questão da democracia e que contribui para esse debate. E eu gosto muito de um texto dele, que ele coloca os desafios da democracia. E olha só, esse texto é pré-pandemia, né? Tipo, a gente já tinha desafios, assim, a gente sempre viveu um desafio democrático. Até se costuma dizer que alguns países vivenciam uma onda de estabilidade democrática com alguns surtos autoritários. No Brasil, a gente teve o contrário, né? A gente teve um autoritarismo com surtos democráticos, né? Então, o Luiz Felipe Miguel, antes desse contexto, ele coloca 4 desafios para a democracia. E nesses 4 desafios, a partir vamos dizer assim, de 4 elementos que é algo que tem que se melhorar ou que se precisa incentivar ou reforçar para que se tenha uma maturidade democrática, a gente também pode concluir por via inversa do que significa uma democracia consolidada para ele também. E aí, nesses 4 desafios estão incluídos justamente, primeiro, uma conjugação entre uma soberania popular e o interesse das minorias. E essa conjugação entre soberania popular e interesse das minorias é o que ele coloca como uma institucionalidade política democrática. Eu acho isso interessantíssimo para a gente conseguir pensar numa ideia de institucional, não meramente como um projeto homogeneizante. Por quê? Porque eu acho interessante, porque ele traz essa ideia de minorias, né? O segundo ponto é a inclusão social. O terceiro, essa ideia de pluralização do debate público, que está muito relacionado com essa questão de uma densidade democrática ótima para a atuação dos meios de comunicação. E aí entra uma discussão incrível, que é a questão das fake news, né? Que
em grande medida, acaba tornando turva essa ideia de pluralização do debate público, né, que está pressuposto esse desafio da democracia que o Felipe Miguel trabalha. E, por fim, essa adesão, ele, como quarto desafio democrático, seria uma espécie de adesão às regras do jogo democrático, ou seja, também reforçando essa questão da institucionalidade. Então, eu acho que esses 4 elementos que ele coloca como desafios à democracia no momento pré-pandemia, deixa uma coisa muito clara. Já era um desafio pensar a democracia antes. Então, quando a gente incorpora muito mais complexidade para isso, trazendo uma série de tensões, não só entre os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, mas também entre as próprias esferas federativas, e aí, quem é que resolve esse conflito? O judiciário, né? O judiciário é chamado a decidir. Quando a gente tem todo esse emaranhado ainda mais com uma complexidade intensificada, e a gente vê, então, esse cenário de crise sanitária, né, que afeta o direito, sim, e vice-versa, isso nós já vínhamos antes de um caminho crítico, né? E então, é nesse sentido que vem a pergunta, porque, bom, trabalhando nessa perspectiva de democracia como preocupação com a igualdade, inclusão social e como estabilidade democrática, muito qualificado, então, por essa leitura que o próprio Luiz Felipe Miguel traz, né, a gente se questiona, tá, mas que crise é essa que nós estamos vivenciando? E aí eu coloco para vocês que a crise vem muito antes. Que essa crise já vem de algum tempo. A gente pode dizer que a gente poderia falar, antes desse momento pandemia, a gente poderia falar pelo menos em 2 ondas de crises. A primeira onda seria aquela onda mais conhecida, vamos dizer assim, que estaria muito relacionada a uma apatia política das instituições, que é a chamada crise de representatividade das instituições, ou seja, a gente tem um parlamento que não representa, a gente tem um parlamento inativo, e a gente ouviu muito, talvez, a frase, eles não nos representam. E aí, então, tu tem essa primeira onda, né, que diz respeito a essa apatia política, de você não ter no parlamento, você não ter no legislativo essa ideia de soberania popular numa forma de tradução dos anseios sociais. E aí você tem essa apatia política que faz com que toda essa expectativa de democracia, de proteção, de garantia de novos direitos sejam, então, direcionados para o judiciário. E aí você tem um momento ótimo de ascensão do judiciário. E aí que a gente discute ativismo judicial, é aí que a gente discute supremacia judicial. É nesse espaço de apatia política que a gente consegue elevar o judiciário, porque daí surgem teses de judiciário com um poder às vezes majoritário, capaz de captar essa sensação de tradução dos anseios sociais de uma forma mais técnica, de uma forma até melhor, vamos dizer assim, porque afinal de contas o nosso corpo político está desacreditado. E por outro lado, e aí mais recentemente, esse primeiro momento seria uma primeira crise, né, da democracia, e depois a gente chega numa segunda onda dessa crise, que é o que até o Sérgio Abranches vai tratar como um novo ciclo da política, assim, com a ideia de eleições disruptivas, de eleições que até que fogem aos padrões, porque você tem a eleição num partido que não tinha certa expressão política, você tem uma campanha feita de um modo diferente, e você tem uma lógica da política que começa a ser guiada pela afeição e desafeição. E aí, como consequência disso, a gente tem um espelhamento na eleição de um presidente, tendo a eleição do presidente nessa onda de uma crise política, você tem também um espelhamento desse novo ciclo da política nas atuações desse presidente. Então, você tem uma excessiva medidas provisórias, você tem uma tensão entre Congresso e presidência, você tem a acentuação de uma crise econômica. E aí, o resultado disso é que a gente pode ver nessas 2 ondas de crise da democracia, uma primeira onda representando aquilo que o Estado não fez, ou seja, aquilo que o Estado não tinha que fazer e não fez,
e numa segunda ordem, aquilo que o Estado faz e não deveria fazer. Então, assim, acaba ficando bastante tensionado, então, as instituições em relação a essas expectativas. E aí, eu acho que nesse sentido, para ainda qualificar ainda o debate, em que pese seja um autor um tanto quanto antigo, assim, inclusive alguns debates que eu levantei, alguns colegas me questionaram isso, até na turma do Minter, eu vi que tem alguns alunos do Minter aqui assistindo a live, até me questionaram, mas o Guilherme O'Donnell, né, que é o autor que eu trago aqui para vocês, ele é um autor que escreveu o texto dele sobre democracias delegativas um tanto quanto muito perto, né, do projeto constituinte. Acho que o texto dele é de 90, se eu não me engano. Mas ele traz um elemento bastante interessante, que ele fala assim, olha, em termos de democracia, a gente pode dizer que a gente vive uma dupla onda de democracia. Uma dupla onda não, um duplo momento de transição. Num primeiro mais formal, que você tem uma transição que você tem um regime que passa a ser democraticamente eleito e depois um regime que se diz efetivamente democrático, que seria a segunda onda. Então você tem primeiro representantes que são eleitos pelo voto popular e depois um regime democrático. E ele faz essa distinção. Uma coisa é você ter representantes eleitos, outra coisa é você viver sob um regime democrático. E eu acho que, em que pese o texto dele seja antigo, a crítica é muito atual. Porque uma coisa é você ter legitimidade pelo voto, outra coisa é você ter legitimidade pelas condutas, pela ação do Estado, ou pela ação daqueles que representam o Estado. E aí ele fala que um regime efetivamente democrático, com um regime consolidado, uma democracia consolidada, ela pressupõe uma ideia de estabilidade democrática, ou seja, de instituições políticas democráticas fortes, que sejam capazes de canalizar esses interesses democráticos a partir do Estado. E por que eu acho que isso se torna importante, assim, para esse contexto todo? Por que eu acho que isso se torna relevante? Porque nessa ideia e agora agregando a pandemia, né? Porque a pandemia, ela exigiu uma ação do Estado muito imediata. Ela exigiu uma ação do Estado que fosse muito organizada, fosse muito estratégica e, ao mesmo tempo, que resolvesse o problema imediato. A gente precisava de um Estado que fosse capaz de dar uma resposta para aquela situação. E aí isso acentua muito mais a pergunta sobre o que a gente espera do Estado nesse contexto. E, ao mesmo tempo, quando você tem esses momentos de instabilidade política, também se abre espaço para que surjam fenômenos que a gente podia chamar de fenômenos que sejam, assim, passageiros ou soluções mágicas para esses problemas. E aí que volta o problema do ativismo judicial, porque daí o STF começa a pautar algumas discussões que talvez não fosse além daquilo que ele deveria pautar, mas também a outra solução mágica, assim como o ativismo judicial, é também o populismo, que é esse discurso mítico de solução mágica dos problemas à margem da instituição, que foge à instituição. A questão toda que fica sendo é como aproximar o povo e o poder. E tanto o ativismo judicial quanto o populismo, sendo dois fenômenos que surgem geralmente em contextos de crise em que se espera uma resposta do Estado, e aí sempre aparece uma resposta que vem meio mágica, assim como uma solução que parece com aparência de definitiva, mas que não é definitiva porque ela é passageira, porque ela é pontual, porque ela não se sustenta no longo prazo, porque decisões políticas que se sustentam a longo prazo dizem respeito à elaboração de políticas públicas, que tem um trâmite burocrático imenso, que tem uma deliberação política diferenciada, mas que por isso mesmo, por passar por todo esse procedimento, assim como é o devido processo legislativo, que com todos os defeitos tem todo um procedimento que acaba potencializando a deliberação política e assim traz uma amarra para essa ideia de instantaneidade e fluidez que um dia vai se acabar, né? A efemeridade de certas posturas. E esses dois fenômenos, então, acabam acentuando isso porque fogem desse perfil institucional desejável para o Estado. E por isso, então, que eu trago esses problemas. Então, eu acho que
diante de contextos como esses, que englobam uma série de crises que são de ordem política, que já vem de há mais tempo, crises democráticas, que também talvez seja até uma herança daquilo do nosso passado, ser uma democracia recente também, diante de um contexto de crises que afetam a efetividade dos direitos sociais, que afetam a questão que estão relacionadas aos altos índices de desigualdade social, a gente tem fenômenos que são oportunistas. E esses fenômenos podem trazer sérios prejuízos ao bom funcionamento do Estado, ao bom funcionamento das instituições, embora alguns deles possam aparentar momentaneamente ser interessantes. Porque eu concordo no momento, porque o momento talvez se afine mais com uma postura ideológica, com uma postura moral minha. Enfim, eu acho que o grande problema dessa relação entre as instituições diante de contextos de crises é a manutenção do equilíbrio. E também definir o que se projeta, afinal de contas, para essas instituições. Eu acho que a grande diferença do constitucionalismo brasileiro para qualquer outro constitucionalismo é algo que até a minha orientanda, Gabriela Lizini, defendeu recentemente na dissertação dela, que está ali presente, que é justamente esse elo que existe entre políticas de Estado e políticas de governo, pelo detalhamento constitucional, por uma ideia de projeto constitucional e projeto de Estado. Enfim, eu já estou aqui, o Abel já tinha me avisado que, que o tempo passava muito rápido, eu achava que não, eu duvidei. E, enfim, eu trouxe aqui mais a ideia, assim, foi mais pulverizar uma crítica que seja capaz de proporcionar para o nosso público algum tipo de reflexão. E eu acho que se tem um ensinamento final dessa pandemia toda, é que para nós, esse universo jurídico, é perceber que tudo aquilo que nós vínhamos teorizando e que se achava que ficava só no nível teórico, nunca se teve tanta prática, nunca se visualizou tão na prática, de forma tão sofrida, tudo isso. Então, assim, talvez esse seja o grande legado legado negativo dessa pandemia, né? Mas, enfim, Abel, eu acho que um pouco isso. Eu estou aberta ao diálogo. Se quiser colocar alguma questão, alguma consideração, assim, eu acho que a gente pode conversar um pouco agora para não ficar só falando. Eu vou consultar os nossos espectadores se eles estão conseguindo fazer perguntas ali pelo pontinho de interrogação. Até onde eu vi aqui, não chegou nenhuma. Eu não sei se é porque ninguém ainda fez pergunta ou se não está ativado. Então, enquanto isso, eu queria saber a tua opinião, Clarissa, sobre alguns dos choques entre poderes que a gente tem visto aí social e político e que deixam, às vezes, a gente com a impressão de que quase como se tivesse uma substituição ou fórmulas alternativas à institucionalidade tradicional. Por exemplo, Abel, o áudio tá cortando muito. tá cortando? É. Melhorou agora. Melhorou? É. Será que é... Ué, será que é de repente é da internet? Pode ser. A minha auxiliar técnica aqui tá me sugerindo tirar o fone. Eu vou experimentar. Vamos ver se funciona. Obviamente eu, velho, estou sendo assessorado por alguém mais jovem, né? Vocês me digam se fica bom. Pode ser também a qualidade do sinal. Vamos avaliar. Mas eu ia te perguntar, Clarissa, porque a gente tem visto esses contínuos choques entre poderes aqui na realidade política brasileira, que já era uma coisa que vinha acentuada, a gente já pode apontar isso como um fenômeno de vários anos para cá, mas talvez mais acentuado aí nos últimos 2 anos, e sobretudo agora em contexto de pandemia. Então, por exemplo, eu me lembro quando há anos atrás eu vi uma notícia sobre uma palestra que o ministro do STF, Dias Toffoli, tinha proferido, na qual ele defendia a ideia um pouco exótica de que existiria ainda um poder moderador
no nosso país e que esse poder moderador teria passado, ele não explicava bem, era quase como uma coisa assim meio psíquica, meio fantasmagórica, mas que teria passado por diferentes instituições ao longo das épocas e que na atualidade quem encarnava o poder moderador no Brasil seria o Ministério Público. Eu me lembro que na época eu achei aquilo muito aleatório e gratuito, mas agora eu tenho visto recentemente uma tentativa de se ressuscitar mais uma vez esse argumento que me parece muito problemático do ponto de vista do direito constitucional da existência de um poder moderador contemporâneo que agora estaria surpresa encarnado nas Forças Armadas ou nos militares. Então, eu queria a tua opinião sobre esses choques, um pouco esses choques que a gente tem visto aí entre poderes. A questão do inquérito, né, o polêmico inquérito do STF, a questão dessa ideia de que um poder deve atuar como poder moderador, quase como se estivessem tentando ressuscitar o imperador, né? Parece uma coisa problemática de justificar dentro de uma ortodoxia constitucional. Então, eu queria muito ouvir as tuas considerações sobre esses choques que a gente tem testemunhado aí, talvez de 2 anos para cá, assim, entre poderes, essas tensões. Nossa, tua pergunta, teu comentário, não é nem uma pergunta, mas teu comentário e a possibilidade de falar um pouco mais sobre isso é ótima, né? Eu acho que o grande problema dessa, assim, de poder moderador, quem encarna o poder moderador, ativismo judicial, populismo, esses fenômenos que começam a surgir, assim, quase como predadores externos, assim, ao sistema constitucional brasileiro ou ao edifício que foi construído pela Constituição, demonstra bem essa tendência que nós temos de achar soluções à margem daquilo que está posto, porque infelizmente ou felizmente, né, depende de como a gente interpretar isso, né, a gente tem um sistema que traz amarras institucionais muito fortes. A gente tem os poderes muito bem delimitados com as suas competências. A gente tem uma parte riquíssima da Constituição que quase ninguém dá bola, que é a parte do título dos princípios fundamentais, que vai do 1º ao 4º ali, e que aquilo ali delimita de forma muito emblemática o que se espera dos poderes, quem são os 3 poderes. A Constituição não fala em momento nenhum de poder moderador, então é quase uma heresia, desculpe o termo, mas recuperar algo assim nesse contexto e ainda mais com um passado, né, tão difícil que nós vivenciamos, né, do autoritarismo, dessa necessidade constante de ruptura com aquele sistema tão nefasto, tão prejudicial para um amadurecimento do projeto republicano brasileiro, da democracia que a gente pode considerar que começa lá em 45, né, e que tem seu projeto interrompido por isso, por essas questões de autoritarismo. Então, assim, eu acho que a grande chave, é algo que eu tenho até buscado me aprofundar um pouco mais, e até vi um livro que me chamou a atenção, mas ainda não li, que acho que deve ser um clássico, porque falo que deve ser um clássico porque é da ciência política, né? Então, assim, tipo, não é uma área que eu tô acostumada a navegar, assim, com tanta facilidade, mas tem na capa, assim, eu acho emblemática, que pergunta por que as instituições importam, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que retomar, e eu fico impressionada também como a gente está tendo a necessidade de retomar certos temas que pareciam, assim, até então superados, né? Tipo, que nem a palestra do ano passado que tu deu sobre a questão da democracia, né? Que toda a crítica que vem para essa democracia liberal, mas quando a gente vivencia hoje também uma certa democracia iliberal, um certo movimento contra isso, então a gente tem que voltar ao princípio, estabelecer, colocar a ordem, né, organizar o debate, dizer, olha, o que a gente vai tratar como democracia liberal, o que a gente precisa melhorar nesse debate, o que a gente precisa aprofundar em termos de contexto social específico do lugar onde a gente vive, como a gente vai ambientar esse debate, que eu considero importante também, e ao mesmo tempo
falar um pouco sobre o óbvio, né? Que é dizer por que as instituições importam, o que a gente espera do Estado, porque eu acho que toda essa discussão que tu coloca aí sobre a tensão entre os poderes e a necessidade de a gente ter sempre uma saída que parece que tem uma aparência institucional como decorrência da Constituição, como é o caso do poder moderador, demonstra bem a gente voltar e dizer, não, só um pouquinho. Quando a gente está falando de constitucionalismo, quando a gente está falando de Estado de Direito, a gente está falando, pelo menos em termos, a não ser que a gente faça uma nova Constituição, a não ser que a gente rompa com esse projeto democrático de 88, a gente está falando de 3 poderes, a gente está falando em capacidades institucionais para cada um desses poderes, a gente está falando uma diferença entre política de Estado e política de governo, e, acima de tudo, a gente está falando de equilíbrio institucional. Então, assim, um poder moderador que venha... e assim, é interessante porque tu falou do artigo que coloca o poder moderador no MP. Agora o poder moderador está nas Forças Armadas. Mas eu também já ouvi o poder moderador sendo o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o poder moderador serve para tudo. Então, assim, o que me preocupa para levar a coisa um pouco mais séria, mas, tipo, fiz a brincadeira, mas eu acho isso impactante, assim, para uma democracia. O que me preocupa é justamente essas saídas alternativas que se cria para os desenhos institucionais que já estão muito bem postos. Você tem condições de melhorar isso, você tem condições de criar outros mecanismos para criar amarras institucionais para a atuação desses poderes. Perfeito, tem sim. Eu acho que o CPC veio na parte do 489, com aqueles itens de fundamentação da decisão judicial, veio para isso, para dizer, olha, a gente tem uma interpretação de que a fundamentação da decisão judicial é importante. Então, bom, a gente está existe um setor da doutrina que é muito preocupado com isso, com teoria da decisão judicial, como nós vamos transformar isso num discurso de mecanismos institucionais para criar as condições institucionais disso. vamos colocar elementos que devem compor a decisão judicial. E aí vai lá toda aquela lista de o que se considera uma decisão judicial fundamentada, mas o que acontece? Não, esse artigo não precisa ser cumprido. Então, assim, parece assim, que existe sempre uma tentação para fugir daquela ideia de estabilidade, para aquela ideia de institucionalidade, para aquela ideia de equilíbrio, sabe? Eu acho que a ideia de institucionalidade é muito forte. Eu tenho me sentido muito provocada por todo esse contexto, e já vinha sendo, mas acho que agora, mais do que nunca, a discutir assim, o papel de uma instituição, ou o que significa essa estabilidade democrática. E, enfim, eu acho que colocar essa tensão entre os poderes, para além dessa ideia de inação do Estado, ou uma ação positiva que, no fundo, tem reflexos negativos, né? Significa muito mais discutir o que nós esperamos da nossa sociedade e o que nós esperamos da nossa democracia, né? Então, tenho me sentido muito provocada a pesquisar mais sobre isso, assim, tipo, a perceber esses caminhos institucionais e aí, só para fechar, assim, eu sei que tem que cuidar o tempo, né? E para fechar, assim, muito disso que a gente vê no judiciário, a gente também pode visualizar essa ideia de supremacia judicial. A gente tem alguns mecanismos também que se preocupam com essa ideia de uma exclusividade de uns poderes, uma exclusividade do judiciário, que é justamente essa ideia de diálogos institucionais, assim, que também tentaram bagunçar com essa ideia de diálogos institucionais, que é justamente uma ideia de cooperação, mas uma cooperação que se dá no âmbito de uma institucionalidade, né? Então, enfim, seria um mecanismo de enfrentamento disso tudo no âmbito daquilo que aparece como ativismo judicial. Larissa, nós recebemos uma pergunta que veio aqui nos comentários. Está visualizando ela? Eu não consigo ver ela inteira. Deixa eu ver aqui.
Ó, o Fred. Nossa, Fred, não me faz pergunta difícil. Professora Clarissa, na sua É muito visão, modesto. é possível dizer que, que o Fred, não sei se você sabe, o Fred é membro do DASAI, é bolsista de iniciação científica do Lênio, e ele fez uma live com o Jorge Zabud, fez cada pergunta para o Jorge, assim, que eu pensei, meu Que Deus, ótimo. tomara que ele não me entreviste. Peraí, deixa eu ver. Na sua visão é possível. Na sua visão é possível dizer que a raiz da crise de representatividade do parlamento se deve, em parte, ao próprio sistema político brasileiro, com um presidencialismo atrofiado. Isso que o Fred está colocando é um ponto que é importante nessa discussão. A dificuldade ou a questão da governabilidade relacionada à nossa própria engenharia constitucional. É inegável que a nossa engenharia constitucional, a partir desse presidencialismo, que acaba possibilitando que a gente eleja um presidente com uma minoria no parlamento, acabe gerando essa crise de representatividade. Por quê? Porque o interesse público acaba assumindo em face dos interesses político-partidários. E não por acaso, Sérgio Abrantes criou aquela tese, né, do presidencialismo de coalizão, dizendo, no Brasil a gente vivencia um presidencialismo de coalizão. Acredito que o Fred esteja fazendo referência a isso. Gente, não foi combinada essa pergunta, tá? E eu acredito que o Fred esteja fazendo referência a isso, que é justamente essa questão da governabilidade. Então, você faz do sistema político um sistema de barganha. E isso acaba favorecendo uma lógica muito ideológica, uma lógica muito partidária, uma queda de braço, um tensionamento entre esses dois braços da representação, esses dois braços fortes da política, por assim dizer, que é o poder executivo e que é o poder legislativo. Então, acho que a pergunta do Fred está muito bem colocada e está muito relacionado, sim. Só que isso, claro, é um ônus, né, da nossa engenharia constitucional. Eu gosto desse termo, engenharia constitucional. O Giovanni Sartori já falava isso, e de certa perspectiva o Gargarella também tratou um pouco disso quando ele fala da sala de máquinas, né? E então, trazendo essa ideia de quase uma engenhosidade no funcionamento. Então, o presidencialismo, da forma como foi pensado o sistema político partidário, a questão da proporcionalidade, acaba fomentando essa questão dessa dificuldade na governabilidade. Então, com certeza, isso invariavelmente acaba impactando essa crise de, vamos dizer, gerando ou impulsionando essa crise de representatividade. Então, foi muito boa essa pergunta, sim. Uma última consideração, também uma dúvida minha que eu não posso deixar de fazer. As tuas perspectivas para o pós-pandemia, curto, médio prazo, pensando pós-pandemia. Será que a gente vai ter uma revalorização daqueles valores que a gente aprendeu com o constitucionalismo europeu pós-Segunda Guerra, uma readequação da importância do Estado Democrático de Direito? Ou será que essa, até agora, moda do iliberalismo, será que ela veio para ficar mais tempo? Será que, pensando aí para os próximos, né, os anos 2020, será que vai ser uma época em que, retroativamente, a gente vai olhar para trás, para os anos 2010, como sendo assim um período de exceção, em que teve uma moda que veio e passou? Ou será que tem dias problemáticos aí para a democracia, já pensando 10, 15 anos para o futuro? Qual seria a tua perspectiva, claro, provisória, com o que temos até aqui? Olha, Abel, vou fazendo um exercício de futurologia, assim, eu acho que não há o que não haja, né? Brincando. Não, eu acho assim que eu tenho um amigo meu que diz assim, esse país não para. Então, assim, todos os dias eu acabo sendo surpreendida com uma notícia que acaba, assim, impactando, que parece ser, muitas vezes, apenas uma notícia televisiva ou uma piada, mas que demonstra as fragilidades da nossa democracia. Eu não sei em que ponto nós vamos conseguir parar e dizer assim, deu, né? Vamos começar a regenerar, vamos reoxigenar. Eu não sei o que precisa acontecer para chegar nesse ponto, porque eu acho que a gente ainda não chegou. Eu acho que
nesse sentido, nós e aqueles que se interessam por isso, e os cidadãos, eu sempre tenho uma coluna minha no Conjuro que eu digo, o direito constitucional é assunto nosso. E isso é problemático porque as pessoas não têm acesso ao direito constitucional. E não têm acesso ao conteúdo da Constituição. Mas então nós, como cidadãos, que eu acho que somos privilegiados justamente por estarmos nesse ambiente, por podermos falar para alguém e também sermos ouvidos por um público seleto. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que falar o que é importante para ser dito, recuperar velhos debates, recuperar pressupostos que são importantes, que são fundamentais para o bom funcionamento de uma democracia e ser capaz de se posicionar diante de tanta coisa que esquisita que vem acontecendo, tanta aberração jurídica. Então, assim, se fosse para falar num futuro, assim, vamos dizer, perto, próximo, eu ainda não vejo essa mudança, assim, sabe? Eu acho que isso tudo vai ter que ser fruto de uma construção muito séria, assim, e do nosso papel mesmo nessa construção. Então, assim, minha perspectiva bem é essa, de cada vez mais estar comprometida com assuntos de pesquisa que sejam capazes de refletir as nossas dificuldades, as dificuldades brasileiras, que eu acho também que é um pouco do que é feito ali no PPG da Unicinos, etc., de conseguir trazer esse debate com impacto social. Então, eu acho que cada vez mais se torna importante esse tipo de evento que vocês estão fazendo também, para colocar cada coisa em seu lugar, assim. Clarissa, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de agenda e por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que eu falo por todos os espectadores, foi excelente. Nós gostaríamos de passar mais uma hora aqui. A gente tem a limitação de horário do Instagram, que deve nos derrubar nos próximos 3 minutos, mas eu gostaria de estender pelo menos mais uma hora, porque com certeza haveria ainda muita coisa para a gente abordar. Mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra para o teu recado final. Nossa, Bel, obrigada a você pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Foi minha estreia em live. Fiquei feliz também porque vi vários alunos, vários colegas, amigos queridos aqui assistindo a live. E fiquei bem feliz com o resultado. Gostei de conversar, gostei de falar sobre isso. E então eu acho que como encerramento, assim, como últimas palavras, antes que o Instagram nos derrube, né? Eu acho que fica aqui assim aquele apelo à academia, aos pensadores, às pessoas que incorporem esses valores esses valores constitucionais, esses valores democráticos, que a gente consiga recuperar isso para viver tempos pelo menos um pouco menos instáveis, que a gente consiga viver um pouco mais de estabilidade, que eu acho que que vai ser muito importante para o nosso futuro e para o futuro das relações, não só jurídicas. Então, só tenho a agradecer pela paciência de vocês ter ficado me ouvindo, né? E dizer que é uma satisfação, assim, vi vários amigos aqui, Ziel, o Fred, a Isa, a Gabriele, o Gabriel. Então, assim, tô muito feliz. Nem está todo mundo deixando o selito. Então, agora foi meu momento Xuxa, que eu mandei beijo para todo mundo. E, gente, é isso. Obrigada, viu, Abel? Obrigada pela parceria. Mais uma vez, nós que agradecemos. Lembrando a quem está nos assistindo, né, agradecendo pela presença e pelo interesse, convidando já a ficarem antenados para as próximas lives que a gente vai ter. A gente vai pular a próxima terça e daí, daqui 2 semanas, a gente retoma, sempre com frequência semanal. E lembrando que este primeiro programa com a professora doutora Clarissa Tassinari vai estar disponível no IGTV do Instagram da OAB de Novo Hamburgo. Então, ele permanece ali à disposição para quem quiser assistir depois, sem nenhum problema. Mais uma vez, muito obrigado, Clarissa Tassinari. Obrigado aos que nos acompanharam. Uma boa noite para todos. Boa noite. Beijo, Duda. Tchau, gente. Eu encerrar? Clique. Encerrar vídeo.